Solos Floripa 2023. No programa de hoje vamos mostrar o maior centro de debate latino-americano sobre ciência do solo. Principalmente para as crianças, a importância da preservação do solo. O propósito foi discutir a qualidade do solo com foco na manutenção da biodiversidade. Garantir a conservação dos ecossistemas naturais. Vamos trazer também dicas importantes de como proteger os bananais nessa época de inverno. Fazer sempre o manejo nutricional e controle fitossanitário adequado. E mais, produtores de frutas de caroço da região meio-oeste investem em tecnologias para garantir safra plena em 2023. A floração boa, de qualidade. E assim seguiremos, falando de ciência, de cuidados e de investimentos. Porque o campo continua sendo a maior universidade a céu aberto do mundo. E o que se faz aqui vai impactar a vida de bilhões de pessoas. Vamos nessa? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Fertilizantes especiais Fecoagro para culturas de verão. Produtor que se planeja, colhe mais. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Começamos o programa de hoje destacando o maior evento latino-americano de ciência do solo realizado em Florianópolis. Durante uma semana, pesquisadores, cientistas e acadêmicos das principais universidades da região debateram a necessidade de se proteger os biomas sem descuidar a produção de alimentos, porque tudo precisa de equilíbrio. Um paraíso cercado pelo que há de mais bonito na natureza, a água do mar e a mata nativa. E foi aqui, bem ao norte da ilha de Florianópolis, mais precisamente na praia do Costão do Santinho, que um dos mais renomados eventos da ciência do solo fez morada. Reunir a academia para um grande debate sobre a boa governança dos solos foi o grande desafio desse congresso latino-americano realizado aqui em Florianópolis. Durante 5 dias, pesquisadores puderam compartilhar experiências onde o foco principal é levar todo esse conhecimento lá para a base, lá para a sociedade, onde tudo acontece. Um pouco da nossa cultura soriana também foi apresentada aos mais de 1.500 congressistas que vieram para cá. Seja do artesanato local à renda de bilro. A dona Glorinha é uma dessas rendeiras que dão a vida a esse trabalho tão fantástico. A renda de bilro eu venho fazendo ela desde a idade de 7 anos, embora minha mãe não quisesse me ensinar, porque era um trabalho assim que eu não queria dizer que fazia renda de bilro, é trabalho mais simples. Então, mas eu aprendi tudo que ela queria que eu aprendesse, mas ela teve que ensinar a renda de bilro. E é uma dedicação, o que envolve isso? É uma dedicação, uma que eu cresci vendo a minha mãe fazer, vendo a minha mãe comprar um materialzinho pra gente quando era pequena, a roupa da gente, roupa de cama e roupa de mesa, elas compravam com dinheirinho de renda, enquanto o marido ia pescar para trazer a comidinha e durante o dia trabalhavam na lavoura. Então isso para mim eu não quero que acabe nunca. Só vai eu indo, mas eu estou ensinando muita gente, jovem senhora, meninos de 15 anos. Então a minha satisfação é deixar isso a continuação da renda de bio. Mas a vida aqui tinha também um outro propósito: discutir a qualidade do solo das Américas e do Caribe, com foco na manutenção da biodiversidade, sem perder o equilíbrio entre a preservação e a produção de alimentos. A gente também trouxe para o evento, né, a parte de educação em solos. Então, reunir esses profissionais com a experiência no campo, né, com a experiência profissional, com todos os solos da América Latina, a importância e também o conhecimento da degradação desses solos na América Latina, é muito importante trazê-los para um único lugar, para que eles fiquem reunidos durante 5 dias, né, e fazendo essa interação com os diferentes níveis de conhecimento,
para que a gente consiga, de alguma forma, reduzir os danos que já tem hoje no solo e que a gente possa aí conseguir não só produzir alimentos, mas mostrar para a graduação, para a pós-graduação e principalmente para as crianças a importância da preservação do solo. A doutora Júlia, por exemplo, veio até aqui para falar dos biomas brasileiros, com foco em ações que precisam ser mitigadas. É que a divisão por áreas tem ajudado a entender a dinâmica regional. Que tipo de uso e manejo a gente precisa para os solos brasileiros, para manter a produção, mas também para conservar o solo, gerar a produção de alimentos, mas conservar também os ecossistemas naturais, ainda mais um cenário de mudanças climáticas que causa ainda, né, um cenário mais crítico neste contexto. É preciso haver equilíbrio entre a produção de alimentos, a pecuária, a proteção de nascentes, enfim, de solo, de matas, de floresta. Sim, acho que os dados do MapBiomas eles mostram isso, né? Que a gente precisa garantir e conservar o que a gente tem de vegetação nativa, mas também melhorar com as práticas, né, de manejo do solo e como a gente pode então gerar a produção, continuar com a produção de alimentos, aumentar a nossa produção de alimentos, mas também garantir a conservação dos ecossistemas naturais e dos serviços ambientais, como por exemplo de água e biodiversidade. O evento debateu também quais são as estratégias mais eficientes para aumentar o uso de nutrientes em sistemas de cultivos. Nós temos que ter cuidado com o solo primeiramente, porque ele na verdade representa 95% de tudo que nós temos em termos de produção de alimentos, é ele quem nos dá. Então nós temos que ter cuidado com ele em termos de preservação. Mas em seguida nós temos que ter cuidado também com a nutrição. Por quê? Porque os nossos solos são relativamente pobres em termos nutricionais, então nós temos que adicionar corretivos e temos que adicionar fertilizantes para nutrir as plantas. Cuidando do solo e cuidando de uma boa adubação, de uma boa calagem, que é o que a gente faz, né? Nós temos aí grandes chances de conseguir alimentar a população do mundo sem grandes dificuldades. O Brasil tem áreas que podem ser incorporadas à agricultura e já estão sendo incorporadas. Nós temos clima adequado para a produção de grãos, frutas, pastagens, etc. Por outro lado, nós importamos boa parte dos fertilizantes que nós utilizamos e a pergunta é como que eu posso continuar a produzir, porém utilizando uma forma mais adequada e mais racional os fertilizantes, seja nitrogenados, fósforo, potássio, etc. Para isso, por isso que nós estamos aqui discutindo e algumas estratégias que nós podemos pensar. O primeiro é, será que não seria adequado nós utilizarmos plantas que sejam mais eficientes na absorção de nutrientes, porém que possuem alta produtividade? Segunda opção alternativa que nós podemos utilizar, por exemplo, plantas de cobertura, no sentido de reciclar nutrientes, absorver nutrientes do solo, incorporar para a parte aérea, esses nutrientes, depois o resíduo é decomposto, esses nutrientes retornam, isso diminui as perdas de nutrientes. Segundo, nós utilizarmos sistemas de cultivo que são mais conservacionistas, por exemplo, sistema plantio direto, manutenção de plantas vivas naqueles sistemas que são possíveis, por exemplo, um pomar tendo uma planta cultivada na entrelinha. E além disso, especialmente nós melhorar os nossos sistemas de calagem e adubação do Brasil de uma forma geral. Já a doutora Zaida e a Isabel focaram na sustentabilidade do uso agrícola em biomas brasileiros. Você sabia que a degradação das áreas pode causar impactos na saúde pública? Com essas alterações do ambiente, né, através das atividades antrópicas, por várias atividades, tá? E principalmente desencadeada pelo desmatamento, tem feito com que doenças que antes não eram conhecidas na população passem a ser conhecidas, porque a maioria das doenças elas têm um ciclo já silvestre estabelecido e quando a gente impacta esse ambiente, né, a gente causa um desbalanço nessas doenças e aí causa o surgimento dessas doenças que antes o homem não fazia parte desse ciclo e ele acaba fazendo parte. Então, não só novas doenças, como também a emergência, né, de outras doenças já conhecidas e que de tempos em tempos nós vemos aí algumas epidemias acontecendo. No momento que a gente consegue diferenciar que nós temos o bioma, quer dizer que nós temos características próprias lá de vegetação, de animais, de população, inclusive de próprios hábitos humanos. Então,
dentro desses biomas, a gente pode ver que eles podem se estruturar melhor no momento que a gente começa a entender eles, porque cada bioma vai ter uma área em si que vai ser degradada da maneira dela, ou não, né? E a gente pode, então, introduzir, digamos, nesse de biomas técnicas, que muitas vezes até são técnicas geradas pela pesquisa daquela região, ou até outras, se é uma tecnologia, digamos, universal, né? Mas basicamente, o mais importante é nós termos esse olhar local, é observar o que acontece naquele ambiente, o que acontece naquela evolução e entender como aquele mecanismo acontece, porque nós podemos reverter se a gente puder parar ou se a gente puder acompanhar esse processo dentro, digamos, desse universo que nós temos, que é dentro da própria agricultura. A FECOAGRO Fertilizantes também esteve no Congresso de Ciência do Solo. Primeiro como patrocinador, depois como expositor. Muita gente esteve por aqui buscando informações sobre a dinâmica de produção de adubos especiais e seus critérios de uso. Teve bastante pessoas da parte de pesquisa, professores, teve extensionistas, né, da própria EPAGRE, próprios estudantes vindo aqui buscar informações e a gente, tendo essas informações, a gente consegue coincidir com as demandas que a própria FECOAGRO tem. Então é muito importante essa troca de experiência entre as pessoas que estão vindo aqui. Durante 5 dias foram realizadas 7 conferências, 27 simpósios, minicursos e até mesmo excursões técnicas. Além, claro, de trabalhos de apresentação científicas e a exposição de várias startups. Por fim, o Solos Floripa 2023 se posicionou como o maior e mais bem estruturado das Américas. Depois dos comerciais, vamos falar sobre os cuidados com os bananais e os investimentos em pomares de frutas de caroço. Manejo feito antes da entrada do inverno nas fazendas de banana pode fazer a diferença quando o assunto é produtividade. Propriamente colher o solo para planejar para a próxima safra, né? O próximo primavera-verão. E com o clima cada vez mais imprevisível, produtores de frutas investem em proteção de pomares para garantir safra plena. E nesse momento onde que a gente quebra o ciclo dos fungos para não deixar novo ciclo, né? Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes FECOAGRO. Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova, que inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Sicoob, você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil, mais próximo, com quem você conhece, para custear, investir e ampliar a sua produção. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Osesc, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da FECOAGRO na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre com Algem é o adubo de base enriquecido com alga marinha, que estimula o enraizamento e promove maior absorção de nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper N+, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da FECOAGRO fica satisfeito e recomenda. O adubo da FECOAGRO foi após vários comparativos com outras empresas. A gente sempre usou adubos diferenciados.
E quando a gente se encontrou na FECOAGRO, viu a maior possibilidade de ter uma produtividade com custo-benefício. Os fertilizantes Nobre, Com Algem e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Oferecimento Calcário Botuverá. Qualidade que vai mais longe. Santa Catarina e o Brasil, por extensão, estão entre os principais produtores de banana do mundo, onde são colhidos todos os anos perto de 7 milhões de toneladas, numa cultura que emprega 500 mil pessoas. E o manejo dos bananais faz toda a diferença entre o aumento ou não da produtividade. Por isso, a nossa equipe foi a campo para entender um pouco mais sobre essa dinâmica produtiva. A terra é da cachaça. Está escrito aí em letras grandes, para quem quiser ver. E tudo isso bem na entrada da cidade, que tem 13 mil habitantes. Já são mais de 100 anos produzindo a melhor aguardente do mundo. Bom, mas não estamos aqui para falar de cachaça, apesar de já termos falado. O assunto é outro, a banana. E para onde você olhar, para cima, para baixo, para os lados, é banana que não acaba mais. Luiz Alves possui a segunda área plantada do estado, com produção que passa das 130 mil toneladas ano. Só perde para Curupá, que fica na região norte do estado. Mas o inverno está aí e foi isso que nos trouxe até Luiz Alves. Nós viemos até o município de Luiz Alves para falar sobre os cuidados que os produtores precisam ter nessa época do ano com os bananais. O frio geralmente se torna um grande obstáculo na produtividade dos pomares. Por isso, é preciso ter atenção especial. E o Adélcio sabe que o esforço de hoje é que vai manter os bananais produtivos. São 24 hectares, 32 mil plantas que precisam de um carinho quase que diário. Aqui, ele produz a banana prata e a caturra. Produz com os ensinamentos que herdou do pai. O manejo feito um pouco antes do inverno ajuda no controle de pragas e isso é fundamental. Aqui é uma região que a sucessão tem se dado facilmente. Então, cada vez mais a gente vê os jovens buscando novas tecnologias e assumindo a frente, né, nas propriedades. As coisas vão evoluindo. Olha o que o pai fez, o que o avô, e busca outros modelos. Sim, estão evoluindo naturalmente, né? No caso do inverno, Adélcio, tem que ter um cuidado diferente aqui nos pomares? No inverno, geralmente, a emissão de fungo e outras... a própria emissão da planta é menor, né? O crescimento é mais lento. Então, a gente aproveita para fazer calagem, certas correções de solo, propriamente colher o solo para planejar para a próxima safra, né? O próximo primavera-verão. Quer dizer, é o tempo que você diminui a sua presença aqui no pomar, né? Diminui em partes, a planta exige menos que a gente esteja aqui, né? Tem menos crescimento vegetativo, a folha não é tão atacada por fungo, não tem tanta colheita, então a gente pode se organizar para fazer o que é preciso também para a próxima safra, né? Por isso que a assistência técnica da Cravil é importante. E o Mylon tem sido de uma ajuda imensa, porque todos os protocolos partem dele. Basta aplicá-los. O manejo do inverno, ele é basicamente preventivo. Então a gente entra já no outono, já entra com produtos que facilitam a planta ter uma produção adequada de aminoácido para que ela se defenda sozinha, né? Trabalha bastante com glicina betaína e fazer sempre um manejo nutricional e controle fitossanitário adequado para que se mantenha sadias as folhas, para que assim a planta se mantenha forte e saudável para conseguir passar o inverno com tranquilidade e que ela se autodefenda, né? O nível de estresse fica menor para a planta. Se fizer um preparo antecipado, um planejamento bem feito, ela consegue passar o inverno com um nível de estresse menor. Como o quarto maior produtor de bananas do país, com 700 mil toneladas, Santa Catarina é responsável também por 70% de todo o consumo da região sul. E boa parte desse volume está aqui,
em Luiz Alves. A gente tem geração de empregos diretos e indiretos. O município de Luiz Alves ele tem um destaque pela qualidade e pela tecnologia que os produtores aplicam, né? Isso a gente sabe que é em virtude de parcerias como o trabalho da associação, da própria EPAGRE que tem no município. Hoje você diria que é uma cultura que puxa a economia também? Com certeza. A gente estima que 70% da economia agrícola do município é em torno da banana. O Brasil também ocupa a 4ª posição no ranking mundial de bananas. São quase 7 milhões de toneladas produzidas em 455 mil hectares. O setor emprega 500 mil pessoas com faturamento que passa de 14 bilhões por ano. Então, um brinde a essa cultura que tem sido importante dentro da cadeia agrícola nacional. E por falar em inverno, em cuidados extremos, se tem uma cultura que precisa dessa atenção, é a de frutas de caroço. A poda, o cultivo supervisionado e o investimento em cobertura de pomares, a irrigação, enfim, tudo isso faz parte de um longo processo que envolve dedicação e muito preparo técnico. Sabe por quê? Porque as frutas de caroço representam uma fatia considerável na economia gerada pelo campo. O inverno chegou, as primeiras floradas já estão aí, enquanto no campo os pomares recebem os retoques finais. Tudo isso focado num manejo eficiente, que explore o maior potencial produtivo de cada cultivar. E essa dedicação toda colocou Santa Catarina entre os 3 maiores produtores de frutas de caroço do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul e do Paraná. Para quem acha que nessa época de inverno o produtor de frutas foge dos pomares para se proteger do frio, está redondamente enganado. É nessa época que os ajustes precisam ser feitos. É nesse período que as plantas vão indicar o sucesso ou o fracasso de uma safra. Por isso, o Marcelo da Fazenda Suzin investiu tanto por aqui. Hoje, ele tem diversos pomares cobertos e com sistemas de aspersão que auxiliam no controle da geada. São 24 hectares, onde plantam ameixa, nectarina, maçã, uva, pera e pêssego. A produção passa das 600 toneladas ano. E com tanto dinheiro aplicado nos pomares, em culturas tão vulneráveis, é preciso mitigar os riscos. Durante o período do inverno, você tem que fazer toda a parte de estruturação da planta para você ter uma boa produtividade durante a primavera e verão, que é o período que ela vai estar em floração e produção, né? Então, aqui as práticas principais seriam as podas de inverno e a condução do pomar. Para você ter a condução, para você ter uma planta bem estruturada, né? Que ela tenha uma formação boa para você conseguir colher bons frutos. E a poda vem junto com a condução, né? Eliminação de ramos em excesso, ramos doentes, e para você ter ramos que produzam frutos de qualidade com bom sabor, né? Uma planta bem arejada, então isso você consegue fazer durante o período de inverno, né? Que é um período em que você tem que estruturar a planta e fazer todos os investimentos para essa planta dar um retorno durante o período do verão, né? A floração boa, de qualidade, que aí a partir disso você vai ter frutos de qualidade também. Outro detalhe que chama atenção aqui é a cobertura verde debaixo dos pomares. Um sistema que ajuda a reciclar os nutrientes, mantendo as plantas vigorosas e produtivas. Processos que são supervisionados pelos técnicos da Cooperville. Começa já os cuidados com manejo fitossanitários, né? Muitas doenças ficam hospedadas no galho velho, onde começa a brotação do galho novo, e nesse momento onde que a gente quebra o ciclo dos fungos para não deixar um novo ciclo, né? Aí envolve todo também o manejo de controle de insetos de inverno, as cochonilhas principalmente, que vem causando bastante danos, e também o manejo de culturas de proteção, de cultivo verde, né? As plantas de cobertura que a gente menciona, né? Que não fica uma monocultura somente da fruta, e sim outra cultura com manejo de reciclagem de nutrientes, de cobertura vegetal do solo, onde equilibra o sistema na parte física e a parte biológica do cultivo. Além da poda e do arqueamento, os pomares possuem também armadilhas contra invasores. E nas áreas novas, o Marcelo investiu também em sistemas de gotejamento.
Todos esses processos são importantes para garantir uma safra plena. Afinal, a região do Vale do Rio do Peixe, no meio oeste catarinense, é responsável por 80% de toda a produção do estado, algo em torno de 18 mil toneladas. E assim concluímos mais uma tarefa semanal. Esperamos que tenham gostado dos conteúdos. Para revê-los, é só acessar as mídias sociais da FECOAGRO. Um forte e cooperado abraço para você e até semana que vem. Tchau! Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova, que inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Cicobi, você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil, mais próximo, com quem você conhece, para custear, investir e ampliar a sua produção. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da FECOAGRO na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre com Algem é o adubo de base enriquecido com alga marinha, que estimula o enraizamento e promove maior absorção de nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper N+, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da FECOAGRO fica satisfeito e recomenda. O adubo da FECOAGRO foi após vários comparativos com outras empresas. A gente sempre usou adubos diferenciados. E quando a gente se encontrou na FECOAGRO, viu a maior possibilidade de ter uma produtividade com custo-benefício. Os fertilizantes Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.